Crenças do cristianismo que eu, Bruna, já acreditei por muito tempo. Hoje eu vou dividir com vocês que hoje coisas que pra mim parecem ser tão óbvias, eu acreditei piamente, gente. Vou falar aqui com vocês também sobre as minhas experiências com Deus. Se tu ainda não assistiu o meu vídeo que eu falo sobre a minha descrença, como aconteceu tudo, eu vou deixar o link aqui na descrição, depois tu vai lá assistir, tá bom? Esse canal eu falo sobre crenças e ideologias. Em breve eu vou fazer uma live aqui falando sobre uma ideologia, né? Que ultimamente eu ando falando por enquanto, né? Deu tempo de eu falar somente sobre crenças, né? Mas vou trazer outros assuntos aqui. Aceito sugestões, pode deixar o teu palpite aqui nos comentários, lá no Instagram também, tá? Ai, gente, antes de começar a falar sobre... Quero comentar brevemente aqui com vocês. Olha que loucura que aconteceu. Que tristeza, né? Esse avião, né, que acabou caindo. E o que rola muito ali nos grupos, né? O rapaz lá que conseguiu se safar, né? Era o dia de sorte dele, não era a hora dele ir realmente. Deu muita sorte, pé quente. E não morreu, né? E daí o meu marido falou, comentou, né? Mas como pode, olha só, tu não acreditar em Deus, né? Olha isso daí. Eu, tá bom, e as outras pessoas? Aí na hora ele, né? E muita gente falando, nossa, foi Deus, né? Eu vi vários memes, né? Ele agradecendo, Deus é bom pra ele. Os outros que morreram, pra família dos outros, nada, niente, é isso. Gente, são coisas que a gente tem que pensar. Então, se Deus é bom, ele é ruim também, porque assim como ele salva, ele mata. Ficções inventadas difíceis de engolir. Vamos lá. Arca de Noé. Gente, é sério que vocês acreditam? Quem aí já acreditou que Deus mandou um homem fazer uma arca gigante e colocou todos os animais lá dentro? Sabe, é ridículo de pensar isso hoje, é ridículo. Eu fico assim, olha, caramba, eu fui muito burra. Mas a gente fica muito cego pelas crenças, né, gente? Adão e Eva, né, já tem um tempo, né, que eu venho com essa coisa de tirar minhas crenças e estudando aí com o professor Hélio Couto, já perdi a fé em Adão e Eva, né? Eu acreditava, mas eu não tinha também tanta certeza, assim como a Bíblia, né? Eu acreditava, mas não era uma coisa que eu tinha muita fé na Bíblia, eu não procurava em Bíblia, né, uma resposta de Deus como eu já fiz, né? Quando eu entrei na igreja, eu fazia isso, eu lia a Bíblia para ter respostas de Deus. Maria engravidou virgem. Gente, pensa bem. Como que uma mulher engravida virgem em primeiro lugar? E por que nenhuma outra engravidou? Ah, tá, vocês vão me dizer que é porque ela é a mãe de Cristo, né? Mas, gente, não importa a época, uma mulher engravidar virgem. E outra também, a cobra falante. E hoje em dia as pessoas estão ressignificando essas coisas, né? Hoje em dia muito pastor aí explica que não é literal, né? Então tu tem que aprender de outra forma. Gente, isso tudo é farsa, é mentira, é balela. Não, nada a ver, irmão. Começa a investigar, começa a desenvolver o teu pensamento crítico, que eu tenho certeza que tu vai parar de acreditar nessas abobrinhas. E se tu aí já segue essa mesma linha de pensamento aí que eu, me diz qual é a crença que tu mais, assim, hoje em dia tu olha e pensa, como que eu acreditei nessa palhaçada? Jesus andou sobre as águas. Outra coisa também que é impossível fisicamente falando, né? E teve o Amit Goswami, né? Ele fez uma live no Inteligência Limitada e falou, né, que Jesus usou a física quântica, né? Ai, gente, e eu nem assisti toda aquela live, eu ainda era, digamos, crente, né, nessa coisa de espiritualidade, física quântica. E eu não assisti, achei muito chata a live, mas ele fala isso, né? E eu já ouvi outras pessoas, aquele que eu gosto dele, né? Paulo Vieira. Até tem um livro dele ali que eu já li 2 vezes, assim, quando eu gosto muito de um livro, eu leio 2 vezes, né? Um livro muito bom, gente, mas hoje muita coisa eu não concordo, totalmente
bem desconexo, assim, com a realidade que eu vejo hoje, né? Hoje eu desenvolvi muito mais o meu pensamento crítico, não acredito mais em qualquer coisa, não acredito em quase nada, né? Até porque não tem porquê, é tudo crença, mentira, história, ficção. Transformou a água em vinho. Seria bom se transformasse água em cerveja, que eu prefiro cerveja, mas um vinhozinho é muito bom, né, gente? Ai, gente, como que eu acreditei nisso? E é triste, sabe? Porque só quem viveu, assim, uma vida com Cristo, vamos dizer assim, viveu dentro de uma igreja, realmente viveu aquilo com amor. É muito triste tu cair na real. É muito triste, foi muito difícil pra mim. E eu, ainda que eu conheci Jesus, amei ele e, digamos assim, aceitei Jesus, foi depois de bem mais velha, assim, bem mais velha, 20 e poucos anos, né? Que eu comecei a frequentar a igreja, e a igreja era muito top, gente, sabe? Eu até vou fazer um vídeo falando das coisas boas que tinha lá dentro, porque eu sempre falando, né, das coisas que não são tão legais. Então, de repente eu vou fazer o próximo vídeo falando a respeito disso, das coisas boas que tem lá dentro, porque tem. Mas até as coisas boas que tem é a justificativa pra gente querer voltar, pra gente continuar, pra gente achar que mais cedo ou mais tarde Deus vai nos chamar, Jesus vai nos chamar, mais cedo ou mais tarde tu vai entrar na igreja firme, tu vai seguir aqueles passos e tu quer levar outras pessoas porque tu acredita que se a pessoa não aceitar Jesus ela vai pro inferno, né? É complicado, gente, complicado. Multiplicou os pães, outra coisa difícil de acreditar, né, gente? Não preciso nem falar mais, né? Só aceitar Jesus traz a salvação, né? Então isso eu acho super, hiper, mega errado, né? Até quando eu era espiritualista, eu não concordava com isso, que eu já tinha saído da igreja, né? Então eu já não tinha mais aquela coisa de que só Jesus é o caminho, né? O Hélio Couto ensina muito a palavra de Jesus de uma outra forma, e na minha concepção era assim: cada pessoa vai seguir uma religião, um caminho, não importa qual o caminho, qualquer caminho de religião ou desreligião, que a espiritualidade não tem a ver com religião, né? Mas é uma crença também, né, gente? É uma crença, não adianta, é uma crença, né? Mas eu achava que tudo chegaria até Deus, né? Até o teu ponto final ali, que é chegar a Ele. E, gente, eu já falei aqui pra vocês, se tu já é inscrito aqui no meu canal, aliás, se tu não é, te inscreve aqui. Este livro aqui foi a cereja do bolo pra mim deixar de acreditar, né? Eu já tava com muitas dúvidas, eu já tava fazendo vídeo, já tinha feito vídeo falando sobre como eu tava com dúvidas a respeito de Deus, de Jesus, né? Eu tinha um canal falando sobre expansão da consciência, eu tinha muita crença naquilo tudo. E esse livro, fora outras coisas, vídeos, Daniel Gontijo, que eu assisti bastante, né, que me fez mais ainda abrir a mente, né, e a enxergar muitas crenças. Esse livro aqui me ajudou pra caramba, gente. Outro livro, então vamos já falar de alma, né, que eu não acredito mais em alma. E esse livro aqui, que explica, né, o modelo do mesmo autor, que explica sobre a alma, né, o que fala que não tem evidências, né, isso daí é óbvio, eu já sabia, mas ele explica várias coisas que acontecem no teu cérebro que se explica com a ciência, que às vezes a gente acha que é uma coisa, né, de outro mundo, e não é. A gente se acha muito especial, nós humanos, seres humanos, os sapiens, né? Mas, gente, nós somos só outros animais aqui e não tem nada de especial na gente, infelizmente. E quando cai essa ficha é difícil, né? Mas a gente tá aqui pra viver e vamos viver essa bagaça e sem tristeza, porque de depressão eu já tô cheia. Ai, gente, essa aqui é tão triste e é o que fisga as pessoas, foi o que me fisgou. Deus deu seu único filho para sacrifício. Imagina tu chega lá na igreja e a pessoa começa a te ensinar essas coisas, só que tipo assim, eu conhecia, mas não tanto, eu só ouvia falar, então muito bem dele e tudo mais. Quando eu cheguei na igreja, meu Deus, esse cara é top.
ele sacrificou por mim. Ele deu a vida dele por mim na cruz. Ele é um cara incrível. E realmente, né, as coisas que Jesus ensinou é maravilhoso, gente. Assim, uma humildade, mansidão. Eu admiro isso numa pessoa. Eu admiro muito pessoa humilde e uma pessoa boa. Realmente é uma coisa que eu admiro mais, assim, são essas duas coisas. É a humildade e ser uma pessoa boa. E ele tinha essas características, né? E que eu fiquei apaixonada e me espelhei muito nele, né? Nesse conto, né? Hoje tem filósofos, tem teólogos, historiadores, cada um tem uma visão, né? Então, muita gente fala assim, Jesus viveu, realmente teve esse cara aí muito topíssimo, mas muita coisa, né? Obviamente que essas coisas são impossíveis de acontecer, não aconteceu. Então, a Bíblia foi mexida e tudo mais, inventaram muita história. Tem um documentário no YouTube falando do Constantino. Assistam lá, gente. Conta bastante coisa de como aconteceu e tudo mais. Então, assim, ó, primeiramente, vamos analisar aqui essa questão aí de Deus mandar um filho para se sacrificar. E pior de tudo, não é só uma morte normal, é uma morte cruel, numa cruz, pregado e dando chibatadas, né? Se não me engano, gente, agora eu me esqueci, mas eu acho que eles dão, né? Então é muito horrível. Então que Deus é esse, sabe? Esqueceram que eu tenho o poder de abater e de levantar. Eu sou Deus que Portanto, Deus enviou o Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele, né? É triste demais, gente. Essa narrativa é cruel. Deus é cruel se ele fez isso. Imagina só, tu pegar o teu filho e dar ele em sacrifício, né? Pelo pecado de outras pessoas. E por que uma pessoa tem que morrer por outra pra Deus não matar as outras, sabe? Nossa, então eu não vou matar esses milhares de pessoas, mas vou pegar o meu próprio filho, colocar ele numa cruz, sabe? Gente, isso é terrível. Pense um pouco, se tu tem essa crença, pense um pouco. E se tu já concorda comigo aqui, né? Eu imagino o tanto que tu fica assim, abismado e querer. Eu sou uma nova descrente, né? Então eu tenho muita vontade de falar. Aliás, eu sou ativista, né? Sou ativista no que eu acredito. E, gente, eu tenho vontade de sair falando, sabe? E quando as pessoas pensam que o ateu fica atacando é pra alguma coisa negativa, na verdade não é. Quem sabe assim vocês caem na real, né? Que Deus é esse? Que amor é esse? Não tem sentido nenhum, gente, nenhum. E se tu começa a ir pesquisando, tu começa a ir atrás, porque eu tava com dúvidas lá sobre Bíblia e Jesus e Deus. Bíblia já era quase certo, mas eu também tava me interessando por esse assunto. Se tu começa a ir atrás, começa a ver e o negócio vai fedendo, o circo vai se fechando e tu vai, caramba, meu Deus, ai meu Deus, eu não quero deixar de acreditar em ti, por favor, dá uma resposta, sabe? Eu pedi isso, né? Eu pedi me dar uma resposta, eu tô perdendo, eu tô desacreditando. Tá muito difícil de acreditar em ti, né? Falei assim com Deus e eu não tive respostas, né? Eu acredito assim, gente, que a gente cria realmente, né? A gente cria, né? Ficções, a gente vê coisas onde não tem, né? Então, quando tu acredita em Deus, realmente acontece. Tu vê, sei lá, vou dar um exemplo aqui, ver o rosto de Jesus no lugar, tá? Não é só essas formas, né? Mas se tu acredita, acontece e tu vai pegar qualquer coisa e tu vai achar que é. Mas o pior é que acontece, sabe? Coisas assim, tipo na igreja, eles falam coisa pra ti, parece que é pra ti, né? Aquele culto. Mas eles fazem lá toda semana, às vezes 2 vezes na semana. Eu acho que eu ia 2 vezes, na terça e no domingo. Uma hora vai dar alguma coisa pra ti, porque são muitos assuntos, são coisas do cotidiano da tua vida, então vai aparecer, né? E as pessoas atribuem isso a Deus, mas é uma coisa que não é realidade, porque quando tu para de acreditar, tu para de enxergar, tu não tem mais aquela coisa. E a gente, eu sempre fui muito,
de acreditar mesmo nas coisas, sabe? Foi muito espiritual, digamos assim. Sempre falei, eu sou muito espiritual. Mas eu sempre acreditava em tudo. Gente, quando eu vi o vídeo do Neuromágico, ele falando sobre o Sai Baba, cara, eu fiquei muito triste também, porque não tinha um vínculo muito grande, né? Mas eu falava, nossa, esse cara foi um avatar. Ah, ele foi top e tal. E daí quando eu vi assim que não era, sabe? E daí eu me senti tão idiota, porque é tão óbvio que aquilo ali não é real, né? Imagina se fosse real, gente. Não. E eu não sei por que a justiça deixa isso acontecer, né? Porque, por exemplo, antigamente as pessoas se matavam. Pá, pá, pá. Aí veio, né? Essa coisa deles cuidarem, né, para um não poder matar o outro, veio as leis e tudo mais. E por que ainda não veio uma lei contra as pessoas que enganam, usam a fé, mentem, inventam histórias e fazem as pessoas acreditar naquilo? Tinha que ter, não podia acontecer isso. Então, e a pessoa já nasce numa família, já vem cheia de crenças, já todo mundo falando de Deus, porque Deus, e depois pra te tirar essa crença. Todo mundo falando que Deus existe. Gente, eu fico de cara, assim, as pessoas que são ateus muito jovens. Ontem mesmo teve um comentário, né, o cara falando que desde os 10 anos ele não acreditava em Deus. Eu fiquei abismada. Cara, eu tenho 31 anos, sabe? E geralmente a pessoa se torna ateu novinha, né? Adolescente ali. E eu demorei pra caramba, hein? Demorei pra caramba. Mas tudo começou quando eu comecei a estudar. Hoje eu, olhando pra trás, né? Saí da igreja, comecei a estudar lei da atração, né? Comecei a assistir os vídeos da Beth Russo. Cara, essa mulher me ajudou pra caramba, mas hoje pra mim não desce mais, sabe? Mas eu tenho um carinho muito grande por ela, uma pessoa boa realmente. E eu sei que essas pessoas, elas acreditam nessas coisas, elas não estão enganando. Claro que pode ter algumas que não acreditam e só querem dinheiro, mas ela acredita realmente e ela ajuda as pessoas. Então eu não acho que tem que ter uma... como é que se chama aquela palavra? Esqueci o nome da palavra. Aquelas coisas que antigamente... Ditadura científica, ditadura ateia. Não, a pessoa pode acreditar no que for. Até acho que é bom para muitas pessoas, mas é que tem certas pessoas que quando tem a dúvida, né, não adianta. Tu vai querer ir atrás, tu vai querer saber a verdade, tu vai querer e tu vai desenvolver provavelmente esse teu pensamento crítico se tu quer entender as coisas acima das crenças, porque eu, pelo menos, eu quis tirar todas as crenças da minha vida e tomei um amor muito grande por estudar sobre várias coisas, né? O Hélio Couto também não me arrependo de ter passado por ele, aprendi muita coisa com ele, apesar de muita coisa eu não concordar hoje em dia, né? Não me arrependo de nada. Tudo que eu vivi foi preciso, sabe? Tá tudo bem. Ah, gente, eu coloquei aqui, eu não sei se esse trecho é da Bíblia, mas é na página que eu tava pegando esse versículo aqui. Mas eu já ouvi essa historinha, né? Ele morreu para satisfazer a justiça de Deus e aplacar a sua ira. Nós merecemos ser castigados pelo nosso pecado, mas Jesus aceitou ser castigado no nosso lugar. Essa narrativa é muito fácil de tu acreditar, principalmente se tu já tem, né, já acredita em Bíblia, já vai na igreja. Geralmente as pessoas são assim, já levam os filhos. A minha filha adorava ir pra igreja, né, e todo aquele ambiente era muito legal. Hoje ela tá, não quero botar nada como... Hoje eu não quero botar nada como certo e errado pra ela. Ela tem as crenças dela, mas ela mesmo me falou, ai mãe, não tenho certeza se eu acredito. E ela tava vendo um vídeo do Antônio Miranda. Ela falou pra mim que tava vendo um vídeo do Antônio Miranda quando eu tava assistindo. Ela ouviu e ela falou, ai mãe, ele falou uma coisa que eu fiquei pensativa. Eu não sei se eu acredito mais. Eu fiquei assim, abismada, né? Porque eu não quero me envolver nisso, sabe? Eu acho que é uma escolha dela. Se ela for um dia chegar nisso, de que ela não acredita,
né, vai ser por ela mesma. Eu não vou impor nada, porque seria como se fosse a religião. Mas eu vou dizer pra ela, ó, tem esse livro aqui, né, por exemplo, que é a Bíblia, mas não é bem assim essa história. Agora, experiências com Deus. Experiências com Deus. E, gente, ai, a gente acha que é. Ai, a gente se sente tão acolhido, né? Foi bem difícil, eu chorei. Na minha descrença, eu chorei, eu me senti triste e tal. Mas não tem jeito, né? Tem que levar a vida, né? Como ela é realmente. Então, assim, ó, ouvir a voz de Deus. Realmente sentimos a voz acolhedora que dá muita tranquilidade, né? Realmente. Mas isso tudo é criado por a gente mesmo. A gente imagina, tu tem essa crença desde pequenininho, que Deus fala contigo e tal. Tu acha que é Deus. Tu cria isso. Tu cria. Então a gente acaba manipulando as emoções e tudo mais com essa crença de achar que é Deus. Realmente, a gente acha que é. Eu achei por muito tempo. Só quando eu falei, não tô conseguindo mais acreditar, que parou. Então, eu queria uma resposta de Deus. Eu via em qualquer coisa, sabe? Num vídeo, num livro, sei lá, qualquer coisa. Ou vinha, né? A gente realmente acha que é Deus ou o Espírito Santo, sei lá. Depois que eu comecei a estudar com o Hélio, com a Maia Andrade, não falei pra vocês aqui ainda. Antes de eu conhecer o Hélio Couto, eu comecei a estudar com a Maia Andrade. E por causa dela que eu fui atrás do Hélio Couto, porque ela falava muito dele, que ela fez a ressonância e tudo mais. E o que ela ensina, né? E o Hélio Couto é a centelha divina, né? Então, que é quase a mesma coisa que ou pode ser chamado de Espírito Santo, ou a tua consciência, né? Essa coisa que não é material, que quando tu morre sai e vai para outro lugar. Né? E daí eu achava que era, gente. Caramba, e tudo que acontecia na minha vida eu achava que era Deus. Não, mas se isso foi ruim e eu passei porque eu precisava, Deus sabe o que faz. Ai, meu Deus, e daí agora, né? Eu aceito simplesmente as coisas ruins, por exemplo. Tem que aceitar, o que eu vou fazer igual? A pessoa vai morrer, eu não vou mais ver ela. Cara, é difícil lidar com essa situação. É bem difícil. Porque antes eu tinha a crença de que a gente morria e acabou. Então, pra mim, a morte era mais fácil de lidar, né? Hoje em dia, caramba, é muito triste. Principalmente minha avó que eu perdi, né? Eu tava grávida faz 3 anos. 4 quase. E foi difícil, né? Mas eu imaginava que eu ia encontrar ela. Então foi mais fácil. E agora é mais difícil de lidar com essas coisas. Mas fazer o quê? Eu tenho que aceitar. Não vou ficar chorando a vida toda por causa disso, né? Vou viver minha vida. Ai, gente. Agora essa aqui também, que experiência com Deus. É muito forte, muito forte. Quem aí já passou por isso, comenta aqui embaixo. Quero saber de verdade. Na igreja, ouvindo louvor, eu sempre me emocionei muito, chorava. E desde que eu era criança, apesar de eu já ter ido pra Testemunha de Jeová, eu tinha ensinos em casa toda semana e tal, mas eu também já tinha ido frequentar evangélica, eu ia, mas uma vez que eu me emocionei com uma música, né? Eu já tava nessa coisa de descrença. Me emocionei com uma música, gente. E eu, caramba, nem sei o que estão falando, porque a música era em inglês. E tô me emocionando aqui, quase chorando, não tô descornada, nada disso, mas a música é bonita, uma música bonita, que tô... me emocionei, né? E daí eu já liguei os pontos na mesma hora, né? Com o que acontecia na igreja, porque depois que eu comecei a estudar com a Maia Andrade, eu falava, tá, então essas coisas que eu sentia, porque ela mesma falava, essas coisas que eu sentia era a centelha divina. Aí não mudou muita coisa, só mudou o nome, na verdade. Ai, que... A gente tem que morar no sítio pra poder gravar uma história, a gente publicar os passos, é uma chatice.
Gente, aí eu vi um vídeo que eu comecei a assistir vários vídeos do Daniel Gontijo. E ele comentou num vídeo também. Ele explica, né, ali na psicologia e tudo mais. E ele falou sobre isso, né, de que a gente se emocionava com outras músicas. É verdade, caramba, mesma conclusão que eu cheguei esses dias, né? E, cara, é impressionante. Então vejam como a gente atribui as coisas a Deus, acha que... Porque muitas pessoas falam, não é o que tu lê, não é o que falam, é a tua experiência com Deus. Mas, gente, isso daí é tudo mito, imaginação. É imaginação. É uma loucura, né? Como a gente é doutrinado a vida toda. E às vezes a gente sai de uma crença e vai para outra diferente. Às vezes muda pouquinho, né? Como eu já falei para vocês em outro vídeo recente, né? Eu comecei a perceber isso, que o Hélio Couto ensinava uma coisa que só mudava o nome, né? Tipo, Espírito Santo, centelha divina, né? Então só mudava o nome. Ou eu superior, né? Mas tudo é crença, gente. Isso daí, na minha opinião, não é real. E tu? Me deixa a tua opinião aqui embaixo que eu quero saber, tá bom? Se tu ainda não é inscrito, te inscreve aqui nesse canal. Não esquece, compartilha esse vídeo aqui, tá bom? Pelo menos com umas 2 pessoas vai me ajudar pra caramba. Um beijo e até o próximo vídeo.